Vida negra suportam, vida negra é ópio. A cor da minha pele não te diz quem sou. O meu cabelo crespo não te diz quem sou. O que eu visto no corpo não te diz quem sou. Quanto eu levo no bolso não te diz quem sou. Quem sou? Quem sou? Quem sou? Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Racismo e colorismo. Essas duas palavras possuem etimologias que são casadas ou associadas. Você sabe do que se trata o colorismo? O termo colorismo surgiu na década de 80, usado pela escritora Alice Walker. Em uma de suas obras, ela cita: If the present looks like the past, what does the future look like? Traduzindo para o português, se o presente se parece com o passado, como será o futuro? Essa questão é utilizada para diferenciar várias tonalidades da pele negra, do tom mais claro ao tom mais escuro, pois elas permitem a inclusão ou a exclusão na sociedade. O colorismo, ele cria tonalidades de pele como se fosse uma classificação de lápis de cor. Esta classificação, ela pode facilitar a vida de quem tem a pele mais clara ou dificultar a vida de quem tem a pele mais escura. O IBGE estabelece que pretos e pardos são negros, com 54% da população. E hoje, ao todo, somos 35 tons da pele negra, já estudados. E com uma tonalidade de pele negra mais clara, há uma certa vantagem na sociedade. Ela pode conseguir um emprego mais fácil, justamente por ter uma pigmentação que mais aproxima da raça branca, ou da raça ariana, como queira dizer. A nossa cor preta, ela chega antes de nós, em qualquer lugar. Exemplo, eu, Camila, possuo um currículo requintado, com competências e habilidades compatíveis à minha área. Mas quando eu me deparo a um processo seletivo, onde normalmente as demais candidatas que concorrem comigo àquela vaga são brancas, por mais que eu tenha uma boa aparência de mulher negra, a minha cor chega primeiro. Ela chega antes de mim. Pois aquele recrutador não consegue conciliar um excelente profissional com a raça negra. Todo esse comportamento racista provém desse colorismo. Colorismo esse que nunca foi e nunca será uma incapacidade. Nós, negros e negras, podemos sim chegarmos aonde queremos e almejamos. Inclusive, mostrarmos a nossa beleza. Temos atributos para isso. Nossa pele viçosa, nossos dentes perfeitos. Podemos trabalhar nosso cabelo com variedade, que você, racista, acha que é ruim. E não adianta você, racista, dizer que nós, negros, não temos padrão de beleza.
Durante muitos anos, muitos séculos, acreditava-se que isso realmente fosse uma verdade, que o branco é o perfil da beleza. Quer você queira ou não, o que você pensa ou deixa de pensar, enfim, somos imagem e semelhança de Deus, com capacidades de raciocínio, sentimentos e de relacionamentos. E quer saber? Aceitam que dói menos, porque nós não vamos desistir. Você virá com seu preconceito e discriminação e nós iremos com força, fé e a nossa beleza. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro. Sem sossego, negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino e amor. Negro também é saudade, um sorriso negro, um sorriso negro. Vida negras importam, vida negras suportam, vida negras é ópio. Olá. Sobre essa questão do racismo, eu tenho um recado bastante simples. O Brasil e o mundo estão vivendo há alguns meses a epidemia do Covid-19 e eu digo que o negro no Brasil vive uma epidemia há 500 anos. Essa epidemia é o racismo. De nossa parte, o que temos feito é lutar pelo nosso engrandecimento, pelo nosso avanço, pelos nossos direitos civis e econômicos. Isso é muito importante, é isso que nos cabe, nos libertar. Essa é a nossa luta. E venceremos, sem dúvida. Custe o que custar. Mas uma outra parte é a parte dos brancos. Os brancos têm de fazer a sua parte, têm de se livrar do seu vírus, cujas consequências nós sofremos. Para mim, esse vírus tem um nome. Esse vírus se chama a audácia da caucasidade. É a audácia da branquitude que tem coragem, ainda hoje, de acreditar, como se fosse uma religião, que o branco realmente é melhor. Tem que ser muito cara de pau para acreditar nisso. Tem que ser doente. Tem que sofrer desse vírus da audácia da caucasidade. Então, o branco que lute para se livrar dessa doença, porque já encheu o saco, não? E nós vamos continuar lutando pelos nossos direitos, pela nossa liberdade. É isso. Um abraço a todos. Meu nome é Cristina, eu sou assistente social e docente do curso de Serviço Social da UFPM. Para falar sobre racismo, a primeira questão a ser colocada é que o racismo ele é estrutural. E o que vale dizer que o racismo ele é estrutural? É que nessa definição, o racismo não é apenas a manifestação de intolerância e nem numa situação limite quando se coloca a questão da raça enquanto uma questão para diminuir os sujeitos, digamos assim. Ele é muito maior que isso. Não estou querendo dizer que isso não seja racismo, nem que seja uma manifestação de racismo. Mas colocar que isso está na estrutura da sociedade. Isso está na estrutura da sociedade de uma forma que às vezes ele nem é apercebido. Ele ajuda a manter a sociedade da forma como ele está organizado. E isso traz o quê? A questão do negro
com os piores indicadores sociais de renda, é o primeiro a ser assassinado e tem as piores oportunidades em termos de escolaridades, em termos de trabalhos, em termos de suporte de renda. É essa questão que ela precisa ser combatida dentro da sociedade. Nós precisamos estabelecer que existe racismo dentro da sociedade para que a gente possa combatê-lo, para que as pessoas não vá pensar que é um mimimi, que é um, entre aspas, complexo. Não existe complexo com relação à raça. Existe uma questão a ser colocada dentro da sociedade, que é uma luta para combater essa ideia de raça negra enquanto numa escala pior em termos da sociedade. É essa a relação. Quando se luta contra o racismo, se luta por uma sociedade mais igual, uma sociedade que tenha espaços e tolerância com toda a diversidade que ela produz. Olá, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que no Brasil os negros têm menor escolaridade em relação aos brancos? Por que no Brasil os negros recebem menos em relação aos brancos? Por que no Brasil os negros, sendo a grande maioria da população brasileira, morrem mais em relação aos brancos? Ora, a resposta é uma só: racismo. Existe sim racismo no Brasil e não é de hoje. Desde o período colonial, passando pelo Império, pela República, o racismo está impregnado na sociedade brasileira. E a origem do racismo é uma só: a escravidão. Os negros e as negras foram escravizados. Vejam, não estou usando a palavra escravo, estou usando a palavra escravizado, porque os negros sim resistiram, as negras sim resistiram à escravidão. Basta atentar a um dos maiores aglomerações de quilombos das Américas, Palmares, que foi o maior quilombo, ou melhor dizendo, o maior conjunto de quilombos de todo o continente americano. Portanto, a história do Brasil, a escravidão brasileira, não foi nada branda. Muito pelo contrário, houve muita luta, muita resistência por parte dos escravizados, negros e negras neste país, que até hoje resistem, porque os direitos conquistados não foram direitos dados. Muito pelo contrário, houve muita luta e, digo a você, haverá muita luta, porque o racismo está presente na nossa sociedade. Basta tentar os dados oficiais nas perguntas que eu fiz para você agora, no início desse vídeo, no início da minha fala. Ora, por que os negros estudam menos? Porque não têm acesso à educação de qualidade. Por que os negros recebem menos? Porque não conseguem inserir no mercado de trabalho em função de uma formação educacional deficitária. Por que os negros morrem mais? Em função da violência que é cometida contra a população negra desde o tempo da escravidão. Aboliu-se a escravidão em 1888, mas não aboliu a violência. E isso se reflete, infelizmente, até hoje. Portanto, no Brasil, há muita resistência por parte da população negra que luta, que persiste, que reivindica os seus direitos. Portanto, por mais que tentem nos calar, por mais que tentem amordaçar nossas vozes, nós dissemos não ao racismo. Olá, eu sou a professora doutora Thaís Pereira de Freitas e sempre que a gente se propõe a discutir a questão do racismo no Brasil, nós podemos discutir isso a partir de dimensões as mais diversas. E hoje eu quero falar com vocês acerca da linguagem. Apesar dessa não ser a minha área de formação, eu sou assistente social, mas como eu escrevo bastante, estou sempre presente aí nas mídias sociais e vez ou outra, nós encontramos alguém dizendo: olha, eu não sou racista, eu só me expressei mal, eu não sou racista, não foi isso que eu quis dizer.
E quando nós pensamos na linguagem, nós temos que entender ela como um construto social. A linguagem, ela é construída histórica, culturalmente, economicamente. Portanto, né, no Brasil, nós somos um país racista e a nossa linguagem, ela é racista. Nós, na nossa linguagem, no português que se fala aqui no Brasil, com todos os seus meandros, com todas as suas inflexões aí, nós vamos ter uma associação do negro, né, ao que é ruim, o negro, o preto ao ruim, e o branco, né, como sendo o ideal maior. Então, por exemplo, quando você quer explicar alguma coisa, o que você diz? Eu vou esclarecer, eu vou clarear. Quando você diz que alguma coisa está difícil, o que você diz? Olha, a coisa está preta. Né? E eu poderia passar aqui todo o meu tempo desse vídeo dando exemplos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é possível uma linguagem, uma comunicação não racista. Nós só precisamos nos atentar a esses aspectos históricos e assim, né, conseguir também superar o racismo também nessa dimensão da linguagem que nós utilizamos. Bora lá? Boa noite a todos. Em 1988, completou aí 100 anos de liberdade da abolição da escravatura. Estação Primeira de Mangueira fez um samba enredo, né, que retrata muito bem todo esse período, que eu vou recitar um pedacinho. Será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será ou será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela, livre do açoite das senzalas, preso na miséria das favelas. É que o negro, né, no Brasil ainda está preso dentro das misérias das favelas, depois da libertação das senzalas. Isso porque foi colocado na cabeça do negro que ele é um ser inferior, que não consegue ter nada, tá? Ele tem que ser submisso. E essa submissão vem sendo passada dos brancos para os negros e dos próprios negros. Eu tive a felicidade de ter nascido numa família onde minha mãe, uma senhora do lar, meu pai, um mecânico, tiveram a visão e nos deram, né, a única coisa que pode modificar a vida do negro: educação, tá? Educação e instrução. O que falta, né? Hoje se confunde instrução com educação, e onde estamos vivendo um paradigma, né, muito forte, que as famílias estão dando para as escolas, tá? Ou colocando, né, na mão da escola a educação dos filhos, que não é. Quem tem que educar é a família, a escola tem que instruir. Mas aos poucos, né, isso vem mudando e a comunidade negra está percebendo que a educação é a fonte, né, é a saída para o crescimento do próprio negro. Enquanto nós não tivermos aí mais negros instruídos, nós não sairemos dessa condição que vivemos hoje. Mas temos que ver que hoje
a desigualdade, eu vejo ela mais como uma desigualdade socioeconômica do que uma desigualdade de raça. Porque se tivermos aí negros, tá, que tenham um poder aquisitivo elevado, com certeza serão respeitados. Mas para isso nós precisamos sair da submissão e vir para um patamar superior. Tá? Esse patamar superior somente será nos dado através da instrução e também da educação que vem do lar. Um abraço a todos. Eu sou José Eduardo dos Reis Félix, professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro no curso técnico em radiologia e um negro com muito orgulho das minhas origens. Obrigado. Olá, tudo bem? Sou Silvânia, mineira da cidade de Uberaba, onde eu resido e trabalho. Na condição de mulher negra, eu gostaria de falar um pouco sobre o racismo. O racismo, ele nunca vem sozinho. Ele faz parte da trilogia do preconceito e da discriminação. Sentimos isso muito, muito perto. No nosso dia a dia, ele está presente. Porém, hoje, devido às leis, às punições, ele está acontecendo de uma forma mais sutil. Ele vem mais que sorrateiro. Para algumas pessoas, ele é quase que imperceptível. Mas ele está ali, a todo momento, nos lembrando da nossa condição, que somos negros. É muito comum a gente ouvir no dia a dia, eu falo de situações vividas por mim, como, por exemplo, você é preta, você é negra. A que está do meu lado, na condição de parda ou mulata, ela é menos preta e menos negra. Eu não consigo entender essa classificação da qual eles nos enquadram. O menos negro, o mais negro. Como assim? Não consigo entender esse tipo de classificação. Mas é o que a gente vive no dia a dia. Outra coisa, a nossa cor, ela chega primeiro. Quando nós chegamos, nós somos apresentados, o cartão de visita é a nossa cor. Após, é nosso estereotípico. A nossa aparência, os lábios grossos, nariz largo, cabelos crespos. Por último, eles analisam e classificam nosso potencial. Mas ainda assim, o preconceito, o racismo está embutido. Olha, ela é negra, mas ela é muito inteligente. Olha, ela desempenha muito bem o seu papel, o seu trabalho, mas ela é negra. Como se nós, na condição de negros, fosse impedidos pela cor da pele de termos um desenvolvimento intelectual que superasse as expectativas, satisfatório. O que é que nos classifica? É o nosso intelectual ou a cor da nossa pele? Ainda temos que trabalhar com algumas frases, com algumas brincadeiras. Serviço de preto, preto quando não faz errado na entrada, faz na saída. Ele é um preto, um negro da alma branca. Precisamos nos reeducar, precisamos nos respeitar como seres de uma raça, apenas uma raça, a humana. Esse preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Então essa música cantada por Jorge Aragão, ela é um protesto, né? Para questionar e informar que o negro, por se vestir bem, se arrumar bem, andar cheiroso, ele não é um negro de alma branca. Ele é um negro que está incluso na sociedade. Né? Incluso e que conseguiu estar equiparado a qualquer outra raça. Eu tenho um número aqui muito interessante. O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1888 tivemos a Lei Áurea.
Graças a Deus que nos libertou, que nos colocou numa condição muito interessante de iniciar um trabalho de igualdade, que não era de igualdade, até porque esses negros que eram escravos demoraram muitos anos para se reorganizar. Então, de 1988 a 2020, nós temos apenas 132 anos. 132 anos para uma raça se reorganizar é muito pouco, e por isso precisamos de políticas públicas. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é se nós estivéssemos numa corrida de 5 quilômetros, onde todas as raças tivessem a sua largada e a raça negra tivesse a sua largada, após todas as raças chegarem a 3,8 km, qual seria a chance dos negros chegarem nos 5.000 quilômetros em primeiro lugar? E é isso que acontece hoje com toda essa atrocidade que foi feita com a nossa raça. Criou um distanciamento, uma desigualdade de conhecimento, de cultura, de vários fatores importantes que fazem com que os negros pudessem ocupar os principais cargos que nós temos no mercado de trabalho. Então, por exemplo, hoje eu faço parte de 5% apenas, 5% de negros que ocupam cargos executivos no Brasil. Eu faço parte de uma diretoria executiva de um conselho de classe profissional, onde nós possuímos 23 mil profissionais ativos na base. Então esse número, ele é um número muito baixo ainda, que precisa de políticas públicas para ser equilibrado. Colocar o negro no século XXI, em 2020, apenas há 132 anos após a libertação dos negros, em condição de igualdade nos processos seletivos, é uma grande loucura. Precisamos de políticas públicas para que os negros possam, em algum momento, ser inseridos nessas classes mais elevadas. Então, fica aqui o meu questionamento e o meu abraço a todos. E nós somos importantes sim, podemos vencer sim, tá? Olá pessoal, estou aqui para retratar um momento que eu vivi de racismo na minha vida. O tema proposto é racismo, né? Muitos vão achar que é preconceito esse momento que eu vou retratar. Mas o preconceito e o racismo, eles caminham juntos, né? Então, foi uma vez eu fui fazer uma faxina, eu fazia uns bicos para complementar minha renda. E aí, quando eu cheguei nessa casa, fui indicada por uma amiga, a mulher abriu a porta, me deu bom dia, normal, né? E eu, na minha inocência, a cozinha dela e a sala comunicavam. Eu coloquei minha bolsa em cima de um móvel, do lado do sofá. Ela já me falou, você podia colocar lá na lavanderia, por favor? Aí eu fui, coloquei, achei estranho, mas coloquei, perguntei sobre o serviço, ela me informou. Aí eu fui desenvolvendo o trabalho no decorrer da manhã. Ela começou a fazer uns bolos, né, assando os bolos, trabalhando lá na cozinha, eu observando ela não falava comigo, não. Aí deu a hora do almoço, ela foi, almoçou, mas o esposo, e não me chamou também não, continuei trabalhando. Assim que ela terminou, aí ela colocou meu prato na mesa lá na lavanderia, e ela pegou e falou pra mim que eu podia almoçar. Aí eu fui cair na ficha, né, de como é diferente, né, ser tratada assim. A gente vê isso muito em novela, mas esse dia eu senti na pele a diferença das classes sociais e da cor, né? Aí os bolos ficaram prontos, ela comeu, mas o marido guardou, não me ofereceu nem um pedaço. Aí eu já fui arrumar a cozinha. Então nesse dia eu senti o banheiro, eu sempre usava lá de fora, né? Eu vi que ela agia assim, eu já nem usei o lá de dentro. Até terminar essa faxina e eu ficar com essa grande lição na minha vida, né? Que isso não acontece só em novela, acontece também na vida real e muito mais do que a gente imagina. Eu propus a Camila a gente falar sobre as cotas para as negras nas universidades, porque é um tema polêmico, muitos não concordam, outros acham que não é pela inteligência que se entra, tá fazendo acepção de pessoas, mas não é. O negro, ele vem marginalizado anos e anos na sociedade aí, né? Foi escravo e vem tentando libertar desse estigma, dessas amarras que se colocaram ele na sociedade. E isso fez com que, há 8 anos atrás, surgisse essa lei de cotas
Não porque ele é menos inteligente ou porque ele é menos capaz, mas você sabia que nas universidades federais a maioria são pessoas que teve acesso e pagou a escola particular e depois consegue passar no vestibular federal? Então a faculdade federal não é feita para pobres. E aí tiveram essa ideia dessa lei e com isso o negro e o indígena conseguiram bolsas, porque se eles tentam no vestibular, mas às vezes não têm o dinheiro para pagar uma faculdade, eles não têm acesso a ela. E hoje, graças a essa lei, têm acesso. Estão tendo acesso ao ensino superior. E esse estigma tem que ser quebrado, que negro só pode ser porteiro, empregado doméstico. Não que isso seja vergonha para ninguém, mas o negro ele tem que ocupar o seu lugar na sociedade também, como todos têm o seu lugar ao sol. E eu fico muito feliz dessa lei estar sendo beneficiando a nossa classe e a classe de pessoas que foram tão sofridas e marginalizadas para conquistar qualquer coisa que vai conquistar para o negro. Sempre é mais difícil, porque ele, além de vencer a luta diária, ele tem que vencer o preconceito. Olá, eu sou Walter Luiz Caetano, tecnólogo em radiologia, professor universitário. Tive a oportunidade de representar o Brasil em vários congressos internacionais de radiologia. Tenho 55 anos, moro em São Paulo, leciono em algumas faculdades aqui em São Paulo. E falando de racismo, nós vemos que os negros não têm a mesma oportunidade de aprendizado e de mercado de trabalho que as outras pessoas têm. E fico muito triste algumas vezes, quando a gente até procura ajudar um aluno, indica ele ao mercado de trabalho, liga para os hospitais ou para uma clínica, fala, eu vou mandar uma pessoa muito boa aí, para que possa fazer um teste, e depois esse aluno negro vem e te fala, olha, não fui aprovado. E aí depois você vê que uma pessoa ocupou essa vaga, que não teria toda a capacidade técnica para assumir aquela vaga. Então isso deixa a gente bastante triste. Triste também de olhar ao meu lado, lá na universidade, nós vemos uma sala cheia de professores, e cada 100 professores você encontra 1, 2 ou 3 negros. Então, Martin Luther King disse uma vez que o sonho dele seria ver seus filhos sendo julgados pelo que sabem, pelos que produzem, não por sua cor. Esse é o meu sonho também. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Olá, meu nome é Jorge Maciel, tenho 52 anos, casado com 2 filhos. Sou engenheiro e atualmente trabalho como gerente de engenharia, administrando a gestão de uma grande obra aqui em uma cidade próximo à capital de São Paulo. Tenho como princípio básico a minha religião, o budismo da Soka Gakkai, que é uma entidade que promove atividades em prol da paz, cultura e educação fundamentadas no budismo Nichiren Daishonin. Eu tenho um mestre, sabe? Ele se chama Daisaku Ikeda, e que vem me ensinando nos últimos 40 anos a respeito da dignidade da vida, a importância da valorização do ser humano. Porque o ser humano, ele tem um potencial inacreditavelmente grande. Ele vive dentro de cada ser humano este potencial. Então, eu, como um cidadão negro, aprendi que eu posso manifestar esse potencial, posso fazer a diferença. Por isso eu estudei bastante, consegui fazer pós-graduação, mestrado, inclusive um doutorado nos Estados Unidos, para poder vencer a mim mesmo, vencer os obstáculos da vida e enfrentar toda e qualquer situação de racismo que nós enfrentamos sempre no nosso dia a dia. Trabalhei em várias empresas e cheguei a cargos executivos. Então imagine realmente o que passei, os olhares, as desconfianças, as pessoas olharem e falar como este negro chegou até a esta posição. Meus amigos, não foi fácil. Por isso que nós temos que sempre nos valorizar, temos que olhar para dentro de nós mesmos e manifestar esse grande potencial. Mostrar que
acima de qualquer coisa, nós somos seres humanos capazes e que podemos realmente fazer a diferença. Temos que nos unir, de verdade, temos que nos confraternizar, né? A comunidade negra tem que estar junto e mostrar o grande potencial. Uma coisa é certa, nós podemos fazer a diferença e podemos vencer no nosso dia a dia. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando um sistema de relação servil, e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Racismo é burrice. Não seja um imbecil, não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás, olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Então presta atenção nessa sua babaquice, pois como eu já disse, racismo é burrice e a ignorância é um ponto final. Faça uma lavagem cerebral. Negro e nordestino constroem seu chão, trabalhador da construção civil, conhecido como peão. No Brasil, o mesmo negro que constrói o seu apartamento ou que lava o chão de uma delegacia é revistado e humilhado por um guarda nojento que ainda recebe o salário e o pão de cada dia, graças ao negro, ao nordestino. E todos nós pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói. O preconceito é uma coisa sem sentido. Tire a burrice do peito e me dê ouvidos. Me responda se você discriminaria o juiz Lalau ou o PC Faria. Não, você não faria isso não. Você aprendeu que o preto é ladrão. Muitos negros roubam, mas muitos são roubados. E cuidado com esse branco aí parado do seu lado, porque se ele passa fome, sabe como é? Ele rouba e mata um homem. Seja você, ou seja o Pelé. Você e o Pelé morreriam igual. Então que morra o preconceito e viva a união racial. Quero ver essa música você aprender e fazer a lavagem cerebral. Vida negras importam, vida negras suportam, vida negras é óbvio.